Após um crescimento impressionante no final de 2017 e em 2018, o mercado entrou num bear market prolongado. E ali foi onde praticamente eu aprendi como o mercado de criptomoeda funciona. E hoje eu quero mostrar para você o que isso significa na prática. Será que a gente vai ter uma próxima ADA Cardano? Será que o mercado vai corrigir? Algumas altcoins vai corrigir 90%, 95%, 98% e depois vai explodir, renovar máximas históricas, entregar 1000%, 2000%, 5000% para o investidor? A gente vai comentar nesse vídeo. Eu quero mostrar para você, de uma maneira muito prática, que a maior oportunidade de você, de fato, ganhar muito dinheiro com o mercado de criptomoeda é após grandes correções. Se for para ser um bear market prolongado, que venha. A gente vai ter oportunidades gigantescas no mercado de criptomoedas em bons ativos. Eu quero comentar com vocês também quais eu estou acompanhando e por que eu estou acompanhando e como eu já estou me expondo nesses ativos sem comprometer muito o meu capital. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal para acompanhar nossos próximos vídeos, curta e compartilhe que isso ajuda demais. Já curta no começo para você não esquecer. Pessoal, primeiro acho que a gente precisa começar com esse exemplo da ADA Cardano, um exemplo clássico que eu já utilizei em um vídeo, quando a gente começou de fato a ter uma correção mais acentuada do Bitcoin. Não me lembro se foi no começo de 2020 ou finalzinho de 2021 que eu comentei com um vídeo com você sobre a minha estratégia, mas eu já comentei sobre a ADA Cardano, que ela saiu de mais de $1 para vir para 2 centavos, 3 centavos de dólar. E neste momento aqui, 2016, 2017, 2018, eu estava naquele time das pessoas que entendiam que quando um ativo corrige, não olhava para fundamento, não olhava para nada. Simplesmente olhava para o preço. E a partir do momento que ele corrigia, independente se estivesse no prejuízo ou não, vendia e caía fora. Tá? Então eu tenho esse daqui é um dos meus primeiros endereços, não é meu primeiro endereço, eu tenho outros endereços antes desse daqui, que eu utilizava uma carteira no computador, depois passei a utilizar algumas corretoras brasileiras. Esse é meu endereço do mercado Bitcoin. É um endereço que eu começo a fazer movimentações, ele começa a fazer envios para eles ali no comecinho de 2017, e aqui praticamente jogado, despejado esses valores aqui em Bitcoin no pior momento possível. Eu estava no lado das pessoas que entendiam que quando está subindo a gente compra, senão a gente vai perder o bonde, e quando está caindo já era, morreu. Então simplesmente tem que pegar e vender e cair fora. Então neste momento eu vendi Bitcoin aí por um preço de banana, por assim dizer, fui despejando, só seguindo o exemplo do Bitcoin, esse é o endereço do Bitcoin, mas eu tinha outros ativos também, e perdi, de verdade, oportunidades gigantescas, e só ali a partir de 2020, 2021 que de fato eu fui entender como o mercado funcionava. E este é o aprendizado que eu quero mostrar para você no decorrer desse vídeo e mostrar para você, na verdade, o que eu estou acompanhando no mercado de criptomoeda e o que dá para a gente aprender. Lembrando que em 2021 a gente fez de fato, né, usando esse aprendizado aqui, usando o que a gente aprendeu em 2015, 2016, 2017, consegui ter um resultado extraordinário com a minha carteira. Uma parte dela foi dolarizada, conforme eu venho comentando com vocês no canal, e a gente está aí aguardando boas oportunidades de compra. Pois bem, pessoal, será que a gente vai ter bons ativos que vão fazer o mesmo que a ADA Cardano fez? E por que a ADA Cardano fez isso? É isso que eu quero comentar nesse vídeo com vocês. Bom, hoje a gente tem uma infinidade de blockchain. Será que o próximo protocolo a fazer isso, corrigir em 90%, 95%, e decolar depois, renovar máximas históricas, seria um token de blockchain? Por que não, né? Nesse vídeo, então, eu quero comentar com vocês os projetos de blockchain que eu estou acompanhando. Na verdade, passar 3 exemplos para vocês de protocolos que podem fazer isso. Mas a gente não pode esquecer de uma Solana, de uma Avalanche, Elrond, uma infinidade de blockchain, a própria Cardano, tá? De uma infinidade de protocolos que pode fazer isso, que pode corrigir 80% e depois, se você conseguir comprar num valor interessante, fazendo parciais. O parcial é extremamente importante. Tu pode chegar agora com Bitcoin a 40 e fazer uma parcial, por que não? Tá? Porque, mas amanhã ele pode estar em 35. Pode acontecer? Pode. Mas você não está jogando seu dinheiro fora porque você está comprando já após uma grande correção. Então você pode comprar de novo ali em 30. Você pode comprar, se cai abaixo de 30, eu estou achando que vai para 25, que vai para 21, cara.
Ok, então tu vai reservando para você parcial. Se você preferir, ao invés de você fazer parcial, eu opto por fazer parcial, tá? Usando sempre o Bitcoin como referência. Essa é a minha estratégia, mas tem outra estratégia que funciona bem, principalmente quando tu vai comprar Bitcoin e quando tu vai comprar Ethereum, que são os dois maiores ativos. Como que funciona? Você pode comprar Bitcoin, por exemplo, a cada 15 dias, a cada 30 dias. E aí tu vai fazendo um preço muito interessante. Digamos, eu tenho R$ 1.000, então tu pode dividir em 10 vezes, por assim dizer, e fazer as entradas de R$ 100. Então compra R$ 100, aí tu vai ter 10 oportunidades de compra. Isso é parcial. Isso é você fazer um preço médio interessante e acumular criptomoedas para que num retorno, numa retomada da alta, você consiga vender num preço muito interessante. E quem sabe aproveitar esses resultados que a Ada Cardano teve, esse exemplo que a Ada Cardano deixou pra gente para fazer aí 1000%, 10.000%, sei lá o quanto vai ser possível a gente fazer. A gente só quando de fato a gente retomar para uma tendência de alta, a gente pode ter uma noção do quanto foi possível a gente obter, tá bom? Então, pessoal, é assim que tu faz. Tu faz parcial, tu escolhe bons ativos, escolhe ativos bem fundamentados, mas o ponto principal, né? Como foi que a Ada Cardano fez isso? Como foi que ela conseguiu, depois de praticamente derreter, depois de praticamente ir quase a zero, ela conseguiu se recuperar e subir? Será que foi a comunidade? Ou será que foi a equipe do protocolo? A gente tem duas coisas. Primeiro, a comunidade da Ada Cardano sempre foi forte. E em segundo, a gente tinha outro detalhe. Durante todo esse período de baixa, que praticamente 3 anos, 2, 3 anos, a Ada Cardano continuou sendo desenvolvida. A equipe do protocolo continuou mantendo os investidores atualizados no Twitter, mantendo atualizações constantes na rede social, falando, a gente está fazendo isso, a gente está fazendo aquilo. Não importa o preço do token. Então, o que era importante durante toda essa região aqui? Era que você comprasse, era que você tivesse cada vez mais criptomoedas na sua carteira. Não importava o preço. Mas estava $1, agora está 5 centavos. Né? Então, eu estou tendo prejuízo enorme. Não, tu poderia acumular 5 centavos. Tu poderia ter mais criptomoedas, por exemplo, a 1 centavo. Se você tivesse 1.000 ADA Cardano comprado aqui a $1, com esses mesmos $1.000, tu poderia comprar uma infinidade de ADA Cardano aqui embaixo. Se tu ficou preso nesse preço que não quis vender, ficou segurando, tu teve o retorno. Mas tu pode falar para mim, mas depois do bear market de 2018, muitas altcoins não recuperaram suas máximas históricas. Certo, correto. Este é um ponto muito importante da gente comentar. E o que significa isso? Significa que você deve diversificar. A gente tem bons ativos, excelentes ativos no mercado de criptomoeda, mas nem todos eles daqui 5 anos, por exemplo, vai estar ali entre os maiores ativos ou simplesmente vai ser alguns dos melhores ativos. O mercado vai evoluindo constantemente, vai aparecendo sempre aquele protocolo que vai se destacar, e esse protocolo que pode se destacar pode acabar deixando o outro para trás, simplesmente superando ele e deixando o outro no esquecimento. Consequentemente, ele pode não renovar mais máximas históricas. Isso não significa que tu vai perder dinheiro com esse ativo. Se você comprasse, por exemplo, agora 5 centavos, 7 centavos, 10 centavos, durante todo esse período, você poderia vender agora, após uma grande correção do mercado, que ainda assim você teria um rendimento extraordinário. Tá? Então você não precisa que aquele ativo renove máximas históricas. Você só precisa acompanhar e ver se ele continua sendo desenvolvido. Não importa se algumas pessoas estão reclamando, tá? Algumas pessoas vão reclamar mesmo porque é padrão das pessoas entrarem no topo, eu fiz muito disso, conforme eu já comentei com vocês. É padrão das pessoas comprarem no topo e depois simplesmente quando tá embaixo eles reclamaram do protocolo porque eles vê o dinheiro deles indo embora, porque acontece mesmo, tá? Hoje a maior parte das pessoas que entraram no mercado de criptomoeda aí no final de 2021 estão no vermelho, infelizmente, é isso, é o que acontece, tá? É um padrão, porque simplesmente a gente teve essa correção, e a gente pode ter mais correção, então as pessoas podem ficar mais no vermelho ainda. Acontece. O que está errado caso você esteja no vermelho e não tenha capital para você comprar mais abaixo, tá? O que está errado é você não fazer parcial. Você nunca sabe quando é o topo de fato, mas você tem que fazer parcial. A análise gráfica é efetiva? Funciona? Funciona em partes. Ela não é 100% assertiva, mas ela funciona. Ela nos dá algumas dicas de onde a gente está, se a gente está em topo, se a gente não está. Principalmente no longo prazo, a análise gráfica é muito interessante. Então você tem que entender um pouquinho também. Vamos falar então de alguns ativos. A gente falou de Solana, falou de Elrond, falou de Avalanche, mas deixa eu mostrar isso daqui para vocês. Phantom, né? Pessoal, observem a Phantom desde o começo de janeiro, né? Meados de janeiro aí.
ela está numa tendência de correção, uma tendência de baixa, saindo lá dos seus 3 dólares, neste momento estando abaixo de 1 dólar. Será que se o Bitcoin, por exemplo, descer ali para 30 mil dólares, 25 mil dólares, 20 mil dólares, será que a Phantom, por exemplo, não pode ir lá para 10 centavos, 20 centavos? Perfeitamente possível. E se o protocolo continua sendo desenvolvido? Esse é um exemplo que eu estou dando para você. E se ele continua sendo desenvolvido, a equipe continua entregando, tá? Continua falando, olha, a gente está desenvolvendo isso, a gente está fornecendo incentivo para desenvolvedores lançarem seus protocolos, como tem um incentivo milionário para lançamentos de dApps, inclusive, né, a Phantom, por exemplo, é a quarta maior blockchain em número de protocolos dentro da sua blockchain, ou seja, é um número relativamente alto. Tá? Então, o que acontece se ele chegar a 10 centavos, chegar a 20 centavos? Não seria, talvez, a oportunidade perfeita de você pegar e falar, opa, tá me sobrando aqui 20 dólares. Sobrando a gente nunca tem, né? Mas digamos que tem ali 20 dólares, 100 dólares que não vai te fazer falta. Será que não é uma boa você comprar um pouquinho ali, deixar guardado na sua carteira e ver o que acontece daqui 2 anos, daqui 3 anos, quando o mercado de fato retomar, seguindo o ciclo, né, do Bitcoin? A gente não sabe se o ciclo vai de fato se concretizar, se a gente vai ter de fato como foi os ciclos anteriores, mas se acontecer 2023, 2024, você de fato abraçar aquele lucro, possivelmente um lucro extraordinário, será que não é oportunidade? Então pense nisso, tá? Antes de você reclamar de correção, pense que é nas grandes correções, é numa sequência de correção que tu vai ter oportunidade de fato de melhorar a sua carteira, de melhorar seu rendimento, de obter resultado espetacular. Outro ativo que eu gostaria de destacar é a Telos. Por quê? Telos e Velas, que são 2 ativos que eu venho acompanhando com frequência, são 2 blockchains novas que vêm entregando, na verdade, e vêm com desenvolvimento agressivo. E são protocolos jovens. O que significa? Significa que, de fato, eles podem ter aquela correção que a da Cardano teve. Porque a da Cardano, pessoal, é um protocolo relativamente novo. Ele tinha praticamente acabado de ser lançado, ele experimentou uma alta incrível, aí depois ele já vem aquela correção acentuada. Então, se tem algo que pode, de fato, fazer com que os protocolos corrijam 90%, 95%, 98%, é o fato dele ser um protocolo novo. Quanto mais novo ele for, mais refém ele está de uma volatilidade do Bitcoin, por exemplo. Então, quanto mais o Bitcoin corrige, mais esses ativos vão corrigir. Se o Bitcoin corrige 10%, ele vai corrigir 20%, 30%, e aí é 20%, 30% sobre aquilo que ele já corrigiu, e consequência disso, vai lá para, por exemplo, 95% de correção. Então, eu estou de olho bem aberto para Telos e bem aberto para Velas. É óbvio que eu vou olhar aqui, caso, por exemplo, a gente continue numa baixa até o final do ano, eu vou chegar e vou olhar, dar uma olhadinha nas redes sociais, ver se o pessoal está desenvolvendo, o que eles entregaram ao longo de 2022, se continua com aquele mesmo empenho, se a equipe de fato está entendendo que eles querem entregar tudo que estão prometendo no seu roteiro, se eles querem de fato fazer com que aquele protocolo seja alguns dos melhores. No caso aqui a gente está falando de blockchain, seja alguma das melhores blockchain do mercado. Se for isso, vou comprar sem medo, tá? Chegar e comprar porque é a oportunidade de ouro de fazer dinheiro quando o ativo continua sendo desenvolvido numa tendência de baixa. A gente não está falando de renovar a TH, não estamos falando de Telos ir lá para 100 dólares, o que pode acontecer, por que não? Não estamos falando de VLX ir lá para 5 dólares, pode acontecer, mas a gente fala assim, de principalmente você comprar alguns centavos, começar a comprar num preço muito interessante e você de fato multiplicar o seu capital na retomada da alta. Então, eu recomendo fortemente que você use o gráfico a seu favor, use o Bitcoin como referência e use as parciais. Quanto mais corrigir, melhor. Tu quer seguir a estratégia de você comprar a cada 15 dias? Faça isso. Eu faria isso, no caso, se eu fosse comprar Bitcoin. Caso contrário, se eu for comprar altcoin, eu faço exatamente a estratégia que eu estou fazendo, que é, por exemplo, o Bitcoin está em 40 mil dólares? Eu vou colocar um pouquinho. O Bitcoin está em 35? Coloca mais um pouquinho. Está em 30? Coloca mais um pouquinho. Nos protocolos de altcoin que eu acredito que sejam boas opções, tá? No caso de acumular Bitcoin, eu acumularia neste formato de cada 15 dias, cada 30 dias, eu colocaria um pouquinho Bitcoin. Agora, vamos ver o seguinte. Como é que eu já estou me expondo nesses protocolos sem praticamente comprometer o meu capital? Como assim? Tá? A gente sabe que numa tendência de baixa, na minha opinião, eu acho que neste momento um farm interessante é utilizar apenas uma criptomoeda estável. A gente está falando de renda passiva. Mas alguns já estão utilizando 2, inclusive na minha parte dolarizada eu estou utilizando 2, tá? 2 criptomoedas estáveis, porque este é o capital que eu quero usar para acumular mais criptomoedas. Então, mas eu ainda continuo utilizando uma criptomoeda estável mais um ativo que eu acredito a longo prazo.
E nesse ativo eu venho fazendo farms em algumas DEX e acumulando criptomoedas, acumulando esses tokens que eu estou falando para vocês. O exemplo disso, por exemplo, é aqui na AstroSwap, onde eu finalizei algumas estratégias dentro dessas DEX da Velas e agora eu estou simplesmente fazendo a minha colheita. Olha só o meu farm, que é de ADA com BUSD, Cardano com BUSD. Então eu vou utilizando aqui, ganhando esses tokens e eu simplesmente faço a colheita aí uma vez a cada 3 dias, uma vez por semana, e troco então por velas. Eu já estou me expondo na vela, já estou apostando ela a longo prazo, sem pegar, tirar meus dólares que estão na carteira e se expondo. Assim eu vou aumentando a quantidade de criptomoeda. Então nessa baixa, independente por quanto tempo ela durar, meu único objetivo é aumentar a quantidade de criptomoedas na carteira. E aí na retomada de alta a gente vai ver se a gente está seguindo o caminho do sucesso ou não, tá? Mas é muito importante, por quê? Porque eu não estou comprometendo, mas você está no ADA Cardano vai para 30 centavos, pode acontecer? Pode, tá? Mas é importante lembrar que a ADA Cardano já é um protocolo que eu venho fazendo parcial, eu venho comprando conforme a referência do Bitcoin que eu mencionei para vocês, é uma criptomoeda que eu quero acumular mais. Então se ele vem para 30 centavos, você acha que eu vou, por exemplo, reclamar aqui desses $1.900 ter virado aí $1.000? É claro que não. Eu simplesmente vou acumular mais ADA Cardano, eu vou ter mais ADA Cardano na carteira e na retomada da alta eu posso ter um resultado espetacular. É assim que funciona, é assim que está funcionando a minha estratégia e eu tenho certeza que eu estou trilhando o caminho certo devido à experiência aí do que aconteceu aí nos anos anteriores e principalmente o que vem acontecendo com o mercado. Tendência de baixa, acumulando bons ativos, acumulando ativos que estão sendo desenvolvidos, que estão entregando e a gente pode ter resultados espetaculares. Espero que essas informações que eu trouxe para vocês tenham sido úteis para vocês e principalmente, cara, não se desespere, fique tranquilo. Se você está em bons ativos, ativos bem fundamentados, fique tranquilo que você vai colher os frutos mais à frente. Só não se desespere, na verdade, se você não fez uma boa estratégia. Se você pegou, comprou tudo na alta, não deixou nem um centavo para você estar preparado para comprar mais abaixo. Sempre estou exposto no mercado de criptomoeda, mas é uma exposição que me deixa sempre preparado também para comprar mais abaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Acompanhe a gente no Twitter, @EscolaDeFi. Até mais, fiquem bem.